Quem está apresentando? Alisson Guilherme Isadora Júlia Kemeli Max. O carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil extraído da terra por meio da mineração. Sua origem se dá a partir da decomposição da matéria orgânica, restos de árvores e plantas, que se acumulou sob uma lâmina há milhões de anos. Tópicos de hoje: o carvão, estruturas energéticas do Brasil, a utilização mundial do carvão mineral. É um combustível fóssil formado por raízes, troncos, folhas e galhos de árvores, que tem aproximadamente 250 milhões de anos, das regiões sedimentares. Há diferentes tipos de carvão, uns de melhor qualidade como fonte de energia, possuem maior porcentagem de carbono, e outros de poder calorífero inferior. A principal base para a industrialização do mundo foi o carvão mineral, pois os países pioneiros da industrialização, como o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos e a França, possuem boas reservas carboníferas. Com o desenvolvimento da indústria automobilística no século XX, pouco a pouco o carvão foi cedendo lugar ao petróleo como grande fonte de energia mundial. Em 1880, cerca de 97% da energia consumida no mundo era proveniente do carvão, mas, em 1970, somente 12% desse total provinha desse recurso natural. Após a crise do petróleo, em 1973, a elevação dos preços do óleo fez com que o carvão fosse novamente valorizado, ao menos em parte, e seu consumo voltou a subir um pouco, representando aproximadamente 23% da energia total consumida no mundo, em 2004. Hoje o carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e como matéria-prima para fabricar aço nas siderúrgicas. Os grandes produtores mundiais desse recurso são os Estados Unidos, China, Cazaquistão, Rússia, Polônia, Índia, Alemanha, Austrália e África do Sul. Calcula-se que essas reservas carboníferas são suficientes para gerar energia para cerca de 100 anos de consumo. Mas existem os pontos negativos desse recurso, a começar pela sua extração, que causa sérios impactos ambientais, a poluição causada por sua queima que colabora com o aquecimento global. Fontes de energia do Brasil. As fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país. Além disso, a qualidade e nível de capacidade das fontes de energia de um determinado local são indicativos para apontar o grau de desenvolvimento da região. Países com maiores rendas geralmente dispõem de maior poder de consumo energético. No Brasil não é diferente. À medida que o país foi se modernizando, o setor energético brasileiro foi se desenvolvendo. As principais fontes de energia do Brasil, atualmente, são energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como gás natural e a energia nuclear. Hidrelétrica. Plataforma petrolífera. Termoelétrica. Energia do gás natural. Energia nuclear. O petróleo é utilizado para a geração de energia para veículos motores, através da produção de gasolina, óleo diesel, querosene. Além disso, também é responsável pelo abastecimento de usinas termoelétricas. É a principal fonte de energia brasileira. As principais bacias petrolíferas são: Bacia de Campos, a maior do Brasil, Bacia de Santos, Bacia do Espírito Santo e Bacia do Recôncavo Baiano. Há alguns anos o país importava cerca de 60% do petróleo consumido internamente. Entretanto, atualmente, o país é quase completamente abastecido pela produção interna. Além disso, recentemente, foram descobertas grandes reservas de petróleo na camada do pré-sal no fundo oceânico do litoral de Santos, SP, e do Espírito Santo. A energia hidroelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no país. Atualmente, 90% da energia elétrica consumida no país advém de usinas hidrelétricas.
Apesar disso, o país só utiliza 25% do seu potencial hidráulico. Além do mais, o Brasil ainda importa parte da energia hidroelétrica. Uma porção dessas importações é referente à propriedade paraguaia da usina nacional de Itaipu, outra parte se refere à compra de eletricidade produzida pelas usinas de Garabi e Aciretá, na Argentina. A produção de carvão mineral é destinada para a geração de energia termoelétrica e como matéria-prima principal para as indústrias siderúrgicas. Sua produção no Brasil está concentrada nos estados de Santa Catarina, no Vale do Tubarão, e no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí. Apesar da existência dessas reservas, o carvão mineral brasileiro não é de boa qualidade, o que faz com que o país importe cerca de 60% do que consome, uma vez que os fornos das siderúrgicas e hidrelétricas necessitam de carvões minerais de alta qualidade e que produzam poucas cinzas. Os biocombustíveis são fontes de energia recentemente implantadas no país, caracterizados por serem do tipo renovável. São originados de produtos vegetais, como a mamona, a cana-de-açúcar, entre outros. Seu uso é amplamente defendido, pois se trata de uma energia mais limpa que, portanto, acarreta em menos danos para o meio ambiente. Por outro lado, os críticos apontam que muitas áreas naturais são devastadas para o cultivo das matérias-primas necessárias para essa fonte de energia. Os biocombustíveis mais utilizados no país são o etanol, álcool, o biogás e o biodiesel. O gás natural geralmente é produzido de forma conjunta ao petróleo e é responsável por quase 10% do consumo nacional de energia. Seu uso predominante é na produção de gás de cozinha, no abastecimento de indústrias e usinas termoelétricas e na produção de combustíveis automotores. A energia nuclear também é um recurso energético utilizado no país. O seu uso foi idealizado no início da década de 1960 e implantado a partir de 1969, com a criação do Programa Nuclear Brasileiro, sob a argumentação de que a energia hidroelétrica, por si só, não seria suficiente para conduzir a matriz energética do Brasil. Tal argumento se mostrou falso primeiramente pela descoberta da real capacidade hidráulica do país, a terceira maior do mundo, e, em segundo lugar, pela descoberta posterior de novas formas de produção de energia, como os biocombustíveis. Em 1981, foi inaugurada a primeira usina nuclear brasileira, localizada na cidade de Angra dos Reis e, por isso, denominada de Angra 1, porém, por problemas técnicos, ela foi desativada e, atualmente, não se encontra em operação. Posteriormente, em um acordo com a Alemanha, foram iniciados os projetos de Angra 2 e 3, que deveriam entrar em funcionamento na década de 1980. Entretanto, a usina de Angra 2 começou a operar em 2000 e Angra 3 até hoje não foi concluída. Além dos altos gastos e do baixo nível produtivo, apenas 3% da produção nacional de eletricidade, as usinas nucleares de Angra são duramente criticadas por grupos ambientais em razão dos altos riscos em caso de acidentes ou vazamentos e pelo não estabelecimento de um local fixo para a destinação dos resíduos radioativos gerados pela usina.